Livro de Enoque, capítulo 14. Este é o livro das palavras de retidão e de reprovação das sentinelas, os quais pertencem ao mundo, de acordo com o que ele, que é santo e grande, ordenou na visão. Eu percebi em meu sonho que eu estava então falando com a língua da carne e com o meu fôlego que o poderoso colocou na boca dos homens, para que eles pudessem conversar com ele. Eu entendi com o coração. Assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra de entendimento, assim criou e deu a mim o poder de reprovar as sentinelas, a geração dos céus. Eu escrevi sua petição, e na minha visão foi-me mostrado que seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar. Julgamento passou sobre vós. Vosso pedido não vos será atendido. De agora em diante, nunca ascendereis ao céu. Ele o disse que na terra ele vos amarrará tanto tempo quanto o mundo existir. Mas antes destas coisas, tu verás a destruição dos vossos filhos bem-amados. Não os possuireis, mas eles cairão diante de vós pela espada. Nem pedirei por eles, nem por vós mesmos, mas chorareis e suplicareis em silêncio as palavras do livro que eu escrevi. Uma visão, então, me apareceu. Eis que naquela visão, nuvens e névoa convidaram-me, estrelas agitadas e brilho de relâmpagos impeliram-me e pressionaram-me adiante, enquanto ventos na visão assistiram meu voo, acelerando meu progresso. Eles elevaram-me no alto ao céu. Eu prossegui até que cheguei próximo de um muro construído com pedras de cristal. Uma chama de fogo vibrante rodeou-o, o qual começou a golpear-me com terror. Nesta chama de fogo vibrante eu entrei e aproximei de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal. Seus muros também, bem como o pavimento, eram formados com pedras de cristal, e de cristal também era o seu piso. Seu telhado tinha a aparência de estrelas agitadas e brilhos de relâmpagos, e entre eles haviam querubins de fogo num céu tempestuoso. Uma chama queimava ao redor dos muros, e seu portal queimava com fogo. Quando entrei nesta habitação, ela era quente como fogo e frio como gelo. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. O terror sobrepujou-me e um tremor de medo apoderou-se de mim. Violentamente agitado e tremendo, eu caí sobre minha face. Na visão eu olhei e vi que lá havia outra habitação, mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. Tão grandemente superou em todos os pontos, em glória, em magnificência, em magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. Seus pisos eram de fogo, acima haviam relâmpagos e estrelas agitadas, enquanto o telhado exibia um fogo ardente. Eu examinei-a atentamente e vi que ela continha um trono exaltado, a aparência do qual era semelhante à geada, enquanto que a circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante, e havia a voz de um querubim. Debaixo desse poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. Olhar para ele foi impossível. Alguém em grande glória assentava-se sobre ele, cujo manto era mais brilhante que o sol e mais branco que a neve. Nenhum anjo era capaz de penetrar para olhar a sua face. O glorioso e efulgente, nem podia algum mortal vê-lo. Um fogo flamejante rodeava-o. Também um fogo de grande extensão continuava a elevar-se diante dele, de modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de aproximar-se dele.
entre as miríades de miríades que estavam diante dele. Também um fogo de grande extensão continuava a elevar-se diante dele, de modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de se aproximar-se dele, entre as miríades de miríades que estavam diante dele. Para ele, santa consulta era desnecessária. Contudo, o santificado que estava próximo dele não apartou-se dele, nem de dia nem de noite, nem eram eles tirados de diante dele. Eu também estava tão adiantado com um véu sobre minha face e trêmulo. Então o Senhor com sua própria boca chamou-me, dizendo: aproxima-se aqui em cima, Enoque, a minha santa palavra. E ele ergueu-me, fazendo-me aproximar, mesmo até a entrada. Meus olhos estavam dirigidos para o chão. Capítulo 15. Então, dirigindo-se para mim, ele falou e disse: ouve, não se atemorize, justo Enoque. Tu, escriba da retidão, aproxima-te para cá e ouve a minha voz. Vai, dize às sentinelas do céu, a quem te enviei para rogar por eles: tu deve rogar pelos homens, e não os homens por ti. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitaste com mulheres, vos corrompeste com as filhas dos homens, tomastes para si esposas, agistes igual aos filhos da terra e geraste uma ímpia descendência. Sois espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçaste o sangue dos homens e fizestes como aquele que são carne e sangue fazem. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, de agora em diante, eu dou-vos esposas, para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, que isso seja negociado sobre a terra. Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Portanto, não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi o seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espírito da maldade eles serão chamados. A habitação do espírito do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão, e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. Capítulo 16. E quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, que sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento, assim eles perecerão até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá, e então as sentinelas, aos quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu, dize: nos céus tem estado coisas secretas, entretanto não têm sido manifestas a ti, contudo tem conhecido um reprovável mistério, e isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração.
E por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. Dize a eles: nunca, portanto, obterei paz. Capítulo 17. Eles levantaram-me a um certo lugar, onde lá havia a aparência de um fogo fervente, e quando eles se agradaram, assumiram a semelhança de homens. Eles levaram-me a um outro lugar, a uma montanha cujo topo alcançava ao céu, e eu vi os receptáculos da luz e do trovão nas extremidades do lugar onde ele era profundo. Havia um arco de fogo e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo e toda espécie de relâmpagos. Então eles me levaram a um arroio murmurante e a um fogo no oeste, o qual recebeu todo o pôr do sol. Eu vim a um rio de fogo, o qual fluía como água e desaguou no grande mar para o oeste. Eu vi todo o largo rio, até que cheguei à grande escuridão, e fui para onde toda carne migra, e vi as montanhas da escuridão, as quais constituem o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo. Eu vi também as bocas de todos os rios no mundo, e as bocas das profundezas.